Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul neste dia 11 de setembro de 2019. O dia 11 de setembro de 2019 não é um dia comum. Foi o dia em que houve o ataque terrorista em Nova York e foi uma das coisas mais absurdas e mais incríveis do que já se ouviu falar até então. Então, esse é um dia muito especial, onde não se comemora, a gente relembra o ato terrorista que matou milhares, muita gente em Nova York. Mas nós estamos aqui para falar sobre este e outros assuntos, porque não foi só isso que aconteceu não, nesse 11 de setembro. Já no de 2019, nós tivemos algumas mudanças também na área financeira do nosso país. Mas vamos conferir algumas das manchetes do programa de hoje. Vitorino. Mas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a oferta de recursos para os deputados causou indignação. É isso, dona Magda. Como esquecer o 11 de 9 de 2001? A venda das ações do Banrisul no próximo dia 19 de setembro. E o tão esperado FGTS começa na sexta-feira, mas não é para todo mundo. Bolsonaro tem que mirar em Saddam Hussein e Nicolau Ceausescu. Ambos não seguraram seus filhos. No Brasil, 1 em cada 4 pessoas fazem uso do cheque especial, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. E o COAF aponta movimentações atípicas de 2,5 milhões na conta do deputado Davi Miranda. E falando em verbas, né, o próprio secretário especial da Receita Federal foi demitido neste dia de hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A saída dele, como tantas outras, acontece em meio a uma grande polêmica, não é verdade? Marcos Sintra deixou, mas ele vinha envolvido em algumas polêmicas, dona Magda. Ele já tinha feito um anúncio primeiro tinha se falado que iria ideias se reduzir. De reforma, né? Ia se reduzir. Não, antes de chegar na causa da demissão dele, ao longo do governo Bolsonaro. Primeiro, se aventou, o presidente disse que pretendia reduzir as alíquotas de imposto de renda. Ele foi no mesmo dia para a imprensa e disse nem pensar reduzir impostos de renda, deu uma enfrentada grande lá no pessoal, né? Também o presidente tem uma ligação muito próxima, a gente tem visto com as igrejas, e uma em especial a quem ele segue, né? E também o Sintra tinha sinalizado de tributação às igrejas, por sinal é uma coisa que a gente pede aqui. Também, naquele momento, ele foi demitido. O que sinalizava isso? Que era um dirigente com luz própria, ou seja, que ele gostava de fazer aquilo que ele achava correto e não subordinado como ao ministro da Economia, que tem que fazer os ditames, né? E então agora foi realmente a gota d'água, e por isso que eu chamo de gota d'água e por isso trouxe os outros dois, que é exatamente isso, essa questão da CPMF, porque ficaria muito ruim para o presidente, porque o presidente, nós inclusive reproduzimos aqui, o presidente, não quero falar de CPMF, não vai ter nada. E ele vinha insistentemente, a doutora Roberta aquece com a cabeça ali, com certeza, ele vinha insistentemente falando, só mudou o nome, muda a sigla, mas era isso. Já se tinha até o percentual, que era 0,40 e 0,20, né? Mas então, ficava bem claro que ele contrariava ou desdizia, se é que existe essa palavra, que ele contrariava a orientação de um ministro da Economia. E hoje vai sair a demissão dele, não vai ser exoneração a pedido, é exoneração. Ele foi exonerado, né? E entra José de Assis Ferraz Neto, que assume, é um interino que vai ficar durante algum tempo ali, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidir diferente. Chicão Tofani, gostei da tua manchete. Porque a minha manchete é lá, primeiro hoje eu estou fazendo uma homenagem ao Bill Gates, estou usando o relógio do Bill Gates, que é o Cássio Duro. Esse relógio sai $100 no mercado americano e não tem para vender aqui no Brasil. Para ver que um dos homens mais ricos do mundo usa um relógio simples e humilde. Humildade que não está tendo os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara humilde, eu conheci o Bolsonaro, eu sou fã dele, mas eu acho que os filhos passaram do limite.
Tudo tem um limite. Ali está a arrogância e a prepotência. Quem critica é malhado como esquerdista, como papapá. Então eu vou criticar. Porque a história, ela é bem tênue. O Saddam Hussein começou a cair na antipatia do povo quando seus filhos começaram a fazer aqueles absurdos no Iraque. Nicolau Ceausescu na Romênia foi a mesma coisa. E hoje não tem quem goste dos filhos do Bolsonaro, porque é a arrogância, é a prepotência de andar armado que nem o xerife de Tombstone, porque ele pode andar, porque tentaram matar o pai dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O caso da CPMF mostra realmente uma contradição que eu, que sou um cara de direita raiz, eu me lembro de Mário Andreasa, Golbery Couto e Silva e outros ministros e também presidentes militares pela discrição e pela coerência. Os filhos do Bolsonaro torpedearam a CPMF durante todo o tempo que eles tiveram mandato. Todo o tempo. Inclusive, Geraldo Alckmin era o pai da CPMF, pegaram no pé. Agora a CPMF troca de nome e vem. Isso é uma contradição. Bolsonaro não deve deixar passar isso. Isso aí é o PT do Bolsonaro, não é o PT. PT está morto. É os filhos do Bolsonaro que fazem essa contradição e essa arrogância. Porque, olha, não tem por que o cara chegar em qualquer lugar, ele é o filho do presidente. Isso não existe mais. Passou. Já ser embaixador nos Estados Unidos não é legal. Não é legal. Ele não leu Maquiavel. Maquiavel, no Príncipe, dizia o seguinte, que o nepotismo cruzado e o nepotismo pérfido é o princípio do fim de qualquer governo. Agora vocês tiram as suas conclusões. Foi forte esse... Ô, Magda, eu acho que uma das coisas que a gente mais deve monitorar hoje é o oportunismo. Uhum. Oportunismo é assim, são pessoas que se aproveitam de circunstâncias para tentar se tornar diferentes, geniais, maravilhosas ou dignas de aplauso. O oportunismo tem uma característica, que é exatamente a dicotomia. Quando você diz uma coisa e faz outra, quando você faz uma coisa e diz outra. Ou mesmo quando você diz coisas diferentes num curto espaço de tempo, a ponto de gerar nas pessoas a dúvida sobre aonde você está querendo chegar. Isso é uma coisa recorrente, acontece muito nos veículos de comunicação e tem feito com que nós vejamos, por exemplo, colunistas de jornais, articulistas de televisão, caindo em ambiguidades e contradições que tiram deles qualquer tipo de credibilidade. Isso é um tema recorrente e que traz muitas vezes alguns componentes até surpreendentes, que têm sido muito relatados aqui nessa bancada, como palestras milionárias, pagas com dinheiro público, de empresas públicas, enfim. Isso não é necessariamente o que move a ambiguidade e o oportunismo. Muitas vezes é simples ego, mas é um componente que a gente deve levar muito em consideração. Se isso atinge os filhos do Bolsonaro, acho que cabe aos eleitores avaliar. Mas o que tem se visto ultimamente é que eles são alvo muito mais de uma campanha do que propriamente de um processo de adequação ou de enquadramento como filhos de presidente. Até porque apareceu na lista da Odebrecht o nome do filho do Fernando Henrique Cardoso. E sabe quando é que a gente ficou sabendo disso? Na semana passada. Ele estava nessa lista há um bom tempo e ninguém noticiava. A gente sabe, por exemplo, que os filhos do Lula enriqueceram. A gente sabe que outros familiares muito próximos de gente da corte, do poder, se tornou milionária. Por exemplo, dia desses, uma das revistas de circulação nacional fez uma matéria sobre a fortuna do casal Gilmar Mendes e a sua esposa. São milionários. Então, assim, a crítica pela crítica, ela tem muitas vezes esse componente. O componente da ambiguidade que gera uma dicotomia e que tira o componente mais importante daquilo que se fala, a credibilidade. Mas tu sabe, Gustavo, pegando o trecho que tu trouxesse e os nomes que tu acabou citando também, os filhos do Luiz Inácio e o filho do Fernando Henrique, talvez esteja aí, então, o que pode ser considerado, de repente, inteligência ou até má fé. De repente, é usar o silêncio a seu favor.
né? Porque foi justamente isso. A gente vê a família Bolsonaro sempre se mostrou uma pedra bruta sem polimento nenhum. Fala mesmo a hora que tem que falar, comete os excessos que acaba cometendo, que eu honestamente não vejo, porque eu não, palavras não me ofendem e eu não costumo levar tão a ferro e fogo determinadas declarações. Mas tanto os dois nomes citados têm isso em comum: silêncio. Né? Os filhos do Luiz Inácio, em tudo que agiram e da forma que enriqueceram, não se via um pio, não se via aparecerem, não apareceram no velório da Marisa Letícia. Não deram o ar de sua graça em nenhum momento. Filha do Fernando Henrique também. Talvez seja aí, então, uma dica, uma sugestão. A gente fica sempre batendo, fazendo críticas, né? Eu já declarei aqui a forma que eu penso, que eu acho que é uma falha na gestão Bolsonaro, é a questão da comunicação. É não saber se comunicar com o país todo. Sim. Se comunica muito com os seus eleitores, como foi e deu certo durante a campanha eleitoral. Só que agora acabou, o jogo está ganho. Ganhamos a eleição, temos um novo presidente, ok. É hora de saber lidar com as palavras e com a comunicação. Tá soando ruim, se tem claramente uma perseguição, né, uma sanha por qualquer equívoco cometido, então tira, né? Tira o pé do acelerador, sai na frente, larga na frente. Poderia, de alguma forma, mas eu não sei sugestão. se eles acham que não tem nada a ver ou se não fazem porque são prepotentes. Sabe por que é prepotência? Porque o discurso, tudo vai no discurso. Quando o discurso é moralista, que o Bolsonaro sempre fez, e é o discurso que todo mundo entrou, eu fui um dos primeiros a ser engajado nisso, tem que ser moralista. Não pode ter filho lá em Washington, no lugar do diplomata, tem que ser moralista. Filho não pode entrar de revólver, não sei aonde, porque é a moralidade. Porque o Lula, ele está dando munição pro Lula. Lula vai virar anjinho, vai virar mártir graças aos filhos do Bolsonaro. Não é o que ele disse na campanha. Pode ser que realmente que esse extremismo aconteça de voltar depois à esquerda. Olha o que, né, a gente tem ali o exemplo da Argentina, não pelo extremismo, mas pela falta de competência que a esquerda voltou. Aqui no WhatsApp tem algumas manifestações a respeito do que o Chicão disse agora, 999-777-001 é o nosso número. Acredito que os filhos do Bolsonaro fazem isso propositalmente. É marketing. Estão diariamente nos meios de comunicação. Alice, de Sapucaia do Sul. Já a Suzane Inês, os filhos do presidente são os deslumbrados com o pseudo-poder. Precisam levar um para-te quieto. Abraço para todos desta bancada maravilhosa. Parabéns, Tofânia, por isso que sou seu fã incondicional. Baita reflexão. Neri Freitas Ferreira, de Ijuí. Ele é comissário de polícia. Verdade, Chicão, os filhos estão prejudicando o nosso presidente, diz a Sônia, de Dois Irmãos, audiência em todo o Rio Grande do Sul. Bom, né? E hoje o programa promete, parece ótimo, e o Chicão Tofani já entrou arrasando. Lair, de Porto Alegre. Chicão Tofani, fala, Rússio. Eu quero opinar porque eu não gosto de misturar dois assuntos quando os assuntos são diferentes. Primeiro, nós estamos falando, quando se critica os filhos do Bolsonaro, aqui nós não estamos atentando contra a moral ou dizendo que ele atingiu algum ilícito. Quando se supôs algum ilícito, também se trouxe aqui, porque nós abordamos todos os assuntos. Então, o que nós estamos discutindo é a oportunidade que ele causa ao próprio pai, ao governo do próprio pai, por ser filho dos pais, por ver essa manifestação ostensiva, por provocar isso. E por ser filho do presidente. Em relação a filhos de presidentes anteriores, a matéria não se discute, porque o que é Código Penal é Código Penal. Quem infringiu o Código Penal tem que ser processado, tem que ser o que tiver que acontecer e condenado se tiverem provas. Agora, querer estabelecer uma conexão com os filhos atuais, não há, porque a questão que está se discutindo é se há proveito para o governo Bolsonaro, se há proveito para a recuperação do país, se há proveito para nós devolvermos a confiança num ambiente de negócio e levantarmos o Brasil, nós ficarmos ostentando armas, nós ficarmos criando esses litígios, essa é a discussão, entendeu? É por isso que eu não vejo assim, porque a gente, então porque se tu fez isso, mas o outro fez isso, mais uma estrelinha, então pode. Não pode. Hoje o presidente é o Bolsonaro e é dele que nós temos que cobrar uma postura. E cuidar dele também, né? Acho que essas coisas mostram... Mas cobrar de um policial que use arma na cintura?
Não, ele que é isso que eu estava tentando dizer. Ele é um policial e anda sempre armado. Anda sempre armado. Mas o que foi visto foi uma ostentação, algo assim. Não, eu discordo. As pessoas enxergam aquilo que querem. E eu acho isso até pode mesmo. Um erro. Porque a gente tem 1000 coisas acontecendo no Brasil e a gente abre o programa gastando 10, 15 minutos falando dos filhos do Bolsonaro de novo. E isso seria tu poderia ser um bom conselheiro, tenho certeza para eles, que se tu fosse assessor do Bolsonaro, tu chamaria o Bolsonaro e disse, olha, teus filhos estão te prejudicando, porque ao invés de a gente criar uma agenda positiva, da gente querer dar um dado bom na economia, teus filhos estão indo para lá e sempre sendo notícia de jornal, porque jornal é isso. Jornal, às vezes a gente traz índices econômicos que são chatos, desculpe, mas eu trago sempre, são chatos. É muito mais fácil tu trazer uma papagaiada de alguém com uma arma na cintura. Então não oportuniza, pessoal. É isso que estamos dizendo. Não dá chance pro azar. Não dá chance pro azar. Eu costumo dizer, não dá chance pro azar. Ninguém disse que ele não deveria andar armado. Ele tem total direito de andar armado. O que a gente criticou foi exatamente essa mostrar que está armado, publicar uma foto com o pai deitado, recém-operado, se recuperando numa cirurgia. Não tem por que entrar num evento no Rio de Janeiro, mostrar que está armado e dizer para as pessoas não terem medo que ele está armado. Todo mundo sabe que ele anda armado. Não precisa ostentar a arma. Agora, o pior de tudo é quando vem a comparação. Não, porque o filho do Lula era assim. O filho do Lula era um bandido. O Lula é um bandido, tá na cadeia. Agora vamos comparar com o filho do João Figueiredo. Então, tem que comparar com o bom e não comparar com o ruim. Isso aí é bem coisas do maquiavelismo. É a dicotomia. Sempre diz, aquela mulher ela é fiel. Ela bate em mim, mas todas têm que ser fiéis. Fiel não é um predicado, é um dever ser. Então, o filho do Bolsonaro ser discreto e não ser arrogante é um dever dele. Ele não está sendo isso. E ainda dentro dessa realidade do oportunismo, a gente fala que dentro dos agentes que se estudam, ou até mesmo se noticia porque aquele agente, ele constantemente está se manifestando de uma forma a gerar a notícia, gerar o conteúdo. Então a gente fala, dentro da comunicação, o silêncio também é uma arma de comunicação, por incrível que pareça. Sim. O estar no silêncio, o estar fora dos holofotes, porque a gente fala, os filhos do Lula. Qual é a imagem que vem à sua cabeça nesse momento? Não é a do ex-presidente, que hoje preso, qual é o rosto do filho do presidente do Lula? A gente não sabe, como o Marconi destacou muito bem. Eles não aparecem, eles não se expõem para criar, para não se tornar um agente de comunicação, um foco onde a gente possa falar, onde a gente possa dissecar toda esse entendimento, todas as notícias, e no momento que eles produzem, eles se tornam alvo da notícia, não é oportunismo. É uma análise básica do ABC da comunicação. E ainda dentro dessa ideia de trazer que existe o antes da eleição do Bolsonaro e agora ele como presidente da República, o antes, sim, os filhos do Bolsonaro foram agentes importantíssimos que levaram ele a ser eleito. Sem dúvida, era um papel fundamental. Mas, entre aspas, a gente colocou toda a nossa confiança no Jair Bolsonaro. Então, no momento que ele é essa figura representativa, os filhos dele têm que ser meros coadjuvantes, não aqueles que estão governando junto ao presidente, porque o eleito é o Jair Bolsonaro. Roberta, o que tu acha disso, Roberta? Ontem tu não estavas aqui quando nós comentamos sobre isso. Queremos te ouvir. Na realidade, Magda, o que eu penso só é que um dos filhos do ex-presidente Lula apareceu sim. Eu lembro muito bem da imagem dele, de boné, participando de jogos de futebol com um grupo de amigos, em churrascos, em momentos de festas, usufruindo de uma situação que estava muito incompatível com os valores que o Lula dizia que tinha até então. Acho que uma das questões que envolve também essa comparação, acho que os filhos do Lula não se manifestavam porque fazia muita negociata escondida. A verdade é essa, e as delações são muito claras mostrando isso. Eles enriqueceram. E acredito que essa posição dos filhos do Bolsonaro tem a ver também com uma falta de percepção do que é ser um gestor público, do que é ser um presidente de uma república, ainda mais uma república como o Brasil, com essa história toda e desse momento que nós nos encontramos. Então, assim, qualquer palavra que um presidente fala não é uma fala, ele faz um anúncio, é diferente. Então, logo, os filhos precisam entender que eles não podem ficar se posicionando de qualquer forma. Tem que ter, sim. Tu acha também que não estão certas as atitudes em algumas atitudes? Sem dúvida nenhuma, eles estão prejudicando as estratégias positivas que o governo tem demonstrado
fazer e que estão fazendo, porque mais do que intenções, a gente está vendo e analisando e colocando uma lupa nas ações que o governo está fazendo. Muitas delas ainda não estão sendo implementadas porque está dependendo de um Congresso viciado e que tenta, de toda forma, negociar. Agora, as intenções, as propostas e as ações que o governo tem feito estão de acordo com aquilo que ele colocou em campanha, que fez com que o povo desse um voto de confiança, um povo maltratado, machucado, e investiu, confiou no Bolsonaro. E essa ação hoje de ter saído um dos secretários, que o Marco Sintra é muito bem recebido no mercado financeiro, é uma pessoa de muita experiência, um nome forte do ministro Paulo Guedes, saiu. Por quê? Porque estava insistindo em desonrar um valor que para o Bolsonaro ele colocou em campanha que não voltaria a ser PMF. Então, assim, acho que o Bolsonaro também está se posicionando, mesmo que muitas vezes de uma forma não muito ainda com traquejo de um estadista, mas uma pessoa com boas intenções, isso sem dúvida. O nosso telespectador Alex Custódio, juiz Alex Custódio, diz o seguinte sobre este assunto. Mas, Magda, será uma postura adequada afirmar nas redes sociais que não é pelo meio democrático que se vai buscar as reformas rápidas que o Brasil precisa? O que o vereador Carlos Bolsonaro prega é um governo ditatorial, quem sabe capitaneado pelo pai dele. Creio que as redes sociais estão contaminando o governo. Como disse o Marconi, terminou a campanha eleitoral, é hora de governar. E aí também aproveita e já diz que o nosso estúdio, nosso cenário ficou maravilhoso e manda os parabéns. Ele botou aqui mais, os filhos do Bolsonaro estão sendo criticados pelos próprios atos que eles produzem, lei de ação e reação. Ninguém está perseguindo eles se fazem perseguir. Chicão Tofani está correto, não basta ser mulher de César. Entendeu? Os filhos do Bolsonaro têm curso superior, são parlamentares eleitos pelo voto e tem o direito de se manifestar, sim. O oportunismo é usar cada frase que um solta para tirar conclusão. Isso sim, isso Por exemplo, isso que esse nosso telespectador escreveu aí é um absurdo. Em momento algum ele pregou o totalitarismo. Ele disse de forma bem clara, olha, é lento, democraticamente é lento. Foi o que ele disse, mas cada um interpreta o que quer. E os oportunistas transformam isso em bandeira. Eu acho que aí não, aí eu tenho que corroborar o que disse o nosso ilustre... Doutor Alex Custódio. Doutor Alex, porque a gente vai para a história, eu tenho o Chicão para me socorrer como professor da história. Todos os governos ditatoriais, eles começam, a primeira frase é essa: nós temos que fazer mudanças, mas da forma ortodoxa, tradicional, não precisamos acelerar o processo. E o processo é trazer para si a decisão. Então ficou muito claro o depoimento dele. E acho que mesmo, vamos lá, que a minha interpretação esteja errada, mas veja a discussão que ele trouxe para o país, a discussão que ele trouxe para as matérias, ao trazer essa matéria quando o seu silêncio teria contribuído muito mais. Ele colocou uma questão que é absolutamente normal. A via democrática é demorada, o país foi tomado, aparelhado nos últimos 20 anos, e reverter isso leva tempo, leva um bom tempo. Agora, daí a se concluir que está pregando ditadura, que começou assim. Quem é que tentou controlar a imprensa? O PT. Lembram? Que queria controlar a imprensa, queria criar um comitê gestor no Ministério das Comunicações. Verdade. O PT queria controlar a imprensa. Queria criar um sistema de censura do Ministério da Justiça para que o governo federal pudesse monitorar as críticas, sabe? Então, assim, a ânsia ditatorial, a ânsia autoritária, ela vem sempre da esquerda, tem origem na esquerda e é da esquerda. Mas eu digo que, infelizmente, a gente vive nessa comparação eterna. Mas o PT já acabou, foi um ponto final. A gente vive ainda, claro, essa investigação, mas sempre estar justificando um erro cometido hoje com os erros do passado, o passado deve ensinar para que os erros não sejam cometidos no hoje, ou até mesmo no futuro. Até existe aquela frase de quem não estuda a história, quem não vive ou sabe o que aconteceu, está
fadado a repetir os mesmos erros. E nós não queremos ver justamente um governo que foi eleito com a promessa de mudança, cometendo os mesmos erros e, infelizmente, se segue os mesmos passos, vai ao mesmo destino. E esse não é o intuito. Acho que é justamente a ideia, não é o que ele tentou dizer, o que ele não disse. Às vezes, entre você falar e ser mal interpretado, ou principalmente você falar ou dar essa margem para discussão, é melhor você ficar quieto. Não, mas o que o governo está fazendo parece que é o que menos se noticia, né? Nós estamos discutindo aqui os filhos do Bolsonaro, quando tem 1000 coisas eles não deixam, no nosso estado, no país. Não. A dificuldade que tu tens de entender é que eles não deixam. Os oportunistas é que fazem uso disso. Não é jornalismo, mas tu é jornalista. Não, tu isso faz é jornalismo. Um programa na rádio. Isso não é jornalismo. O que a Globo está fazendo, o que o Folha de São Paulo está fazendo, não é jornalismo. Só não gritem. Isso não é jornalismo. E a prova está aí, de que quanto mais batem, mais cresce. Quanto mais batem, tu não aborda, deixa eu te questionar, eu estou em horário de trabalho, não consigo ouvir a nossa Rádio Grenal, a nossa Rádio Pampa, quando tu falas, mas imagino que um jornalista de 20, 30 anos, não sei quantos já tem, o que é as notícias que tu trata no teu programa? Cada vez que ele dá uma declaração, eu duvido que tu não tenhas que abordar o tema, tu não tenhas que responder a perguntas, não receba um telefone. Mas esse tema já foi abordado. Isso é jornalismo, esse tema porque ele oportunizou isso. Mas esse tema já foi abordado aqui no programa em 3 ou 4 oportunidades e o assunto se tornou recorrente. E a tecla que se bate é sempre a mesma. Pô, o Carlos Bolsonaro publicou isso aqui, eu não disse nada disso. Ele replicou o que ele mesmo escreveu e pediu, leiam de novo. Aí você ficar com a opinião da turminha do G1, da Globo, que tinha palestrinha a 100 mil reais, com dinheiro público, coisa e tal, aí não dá, né? Eu acho que não ficam com a opinião desses lugares. Eu acho que as pessoas leem. Agora, podem... dona Magda, eu concordo com tudo que o Vitorino disse, que o Russo disse. Agora, tudo bem. Se o Merval Pereira disse isso, o Merval Pereira não pode ser um mau jornalista, ele não estaria no jornal O Globo há 30 anos, não era visto 40 milhões de pessoas, vê ele, às vezes vê o Jornal da Globo, ele disse, os filhos do Bolsonaro passaram do limite, o borderline, não é só eu. Peraí. Ele recebia mais de 300 mil reais por umas palestras. Tudo é assim, tudo é. Não. E perdeu. Tem também um ponto que... Mas ele criticava muito o Lula. Muito. O Merval Pereira é uma grande... Ele é muito vinculado ao PSDB. Ele é a favor do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele criticava as duas. Aliás, diariamente entrevista de hoje, Fernando Henrique Cardoso não criticou, mas ele levantou algumas lebres, digamos assim, no popular, sobre o momento que o país está passando, sobre algumas coisas do Bolsonaro. Ele questionou algumas coisas. Quem tiver a oportunidade de ouvir, é bom de ouvir, até para lembrar algumas coisas do Fernando Henrique Cardoso. O Nerval Pereira é roxo PSDB, ele é muito a favor do Fernando Henrique Cardoso, é Fernando Henrique Cardoso na terra e Deus no céu. E eu escuto diariamente o nosso colega, o Gustavo Vitorino, e posso dizer que muitas coisas que ele fala na rádio, ele aqui... mantém a mesma linha. Ninguém está dizendo. Mas não foi isso que eu disse. Ninguém está dizendo que não é isso. Ele é obrigado a falar porque é um assunto jornalístico. Então, se eu não me expressei mal, vou me corrigir aqui. O que eu disse é que uma declaração do filho do Bolsonaro não há como o doutor Vitorino, no seu programa, não abordar. Porque senão ele vai ser cobrado por não ter tratado de um fato que é jornalístico. É isso que eu quis dizer. Falando em cobrança, agora os telespectadores, a Rô Azevedo já está dizendo, Carla, lê os comentários do Facebook. Então, www.facebook.com/atualidadespampa é o nosso canal no Facebook. Você pode nos acompanhar ao vivo. A Rosaura respondendo para a Kátia Matiotti. Tem mesmo que andar armado e mostrar para defender o pai que está na 4ª cirurgia. Já o Flávio, dá-lhe Chicão. A Maria Helena Aveline, aplausos para o Gustavo Vitorino. A Lourdes, boa noite, assistindo. Então, o nosso muito obrigada também para os telespectadores do Facebook. Mas tem um ponto que me incomoda também, e já não só essa questão específica de Bolsonaro, mas principalmente o cenário político / econômico do país, que é o papel das redes sociais nisso tudo. Essa coisa competitiva, e aí quem sou eu para fazer essa analogia com o futebol, mas... Cuidado, não, mas essa coisa clubística, eu gosto muito dessa palavra. Que tu vai ter que te prestar contas para o Roberto. Não, mas essa coisa clubística, sabe, não importa o que for dito. Sabe, não importa, tá definido. Eu sou do time, o jogador do Inter, eu sou aquele cara ali até que ele saia do Inter e deixo de torcer para ele como torcedor do Inter. E isso tá atrapalhando.
está atrapalhando, porque leva a discussão e o debate. Não se tem mais como debater. Por exemplo, esse debate interessantíssimo de interpretação do que foi postado entre o Gustavo e o Ruschel, eu só vi aqui acontecer. Porque quem leu de uma determinada maneira, seu nazista, você é matador de pobre, não sei o quê. O outro é burro, semi-analfabeto, comedor de mortadela. Ou seja, ninguém está nem aí para o que realmente está sendo dito. Eu também acho. Eu só preciso só em brigar o que eu penso. Desaforo um para o outro, sabe? e Então malhar é qualquer coisa. Já tem o lado definido. É o que eu digo. Ninguém está fazendo nada, dizendo alguma coisa que contribua para melhorar o país. Eu Ninguém perdi. Tá pensando Para no mim país. foi muito libertador perder um pouco desse receio, dessa espiral do silêncio, sabe? Você emite uma opinião, tu é racista. Tá, sou, tu não paga minhas contas. Se tu acha que eu sou, pouco me importa. Mas ainda é muito forte isso. Ainda é impossível debater algo de forma coerente. A ditadura da rede social, né? Sabe? Qualquer coisa que você diga, eu citei um exemplo aqui, a gente conversando fora do ar. Eu estava vendo um filme com a minha esposa, um filme de temática LGBT que eu nem sabia. Eu falei ainda pro Ruschel, eu até dormi no meio do filme, nem vi. Mas ele automaticamente, por ter clicado lá, ele postou no Facebook, o status lá atualizou, está assistindo não sei quem. Que decepção, até tu se deixando levar pela ideologia. Calma, gente, que isso, sabe? Então tá tudo assim. Não, sabe? não é que ele acordou. Enquanto ele via o filme... Enquanto eu vi o filme. Eu percebo, assim, que existia uma cegueira de determinadas pessoas no governo Lula e existe uma cegueira de determinadas pessoas no governo Bolsonaro. Como se nada que o governo em si, eu não estou falando nem do presidente, nem dos filhos do presidente, como um todo, como o governo tivesse sempre certo. Não, ninguém acerta a todo momento. Então as pessoas têm que abrir um pouco mais a cabeça para conseguir distinguir o que é certo e o que é errado. Fazer uma leitura sem aquela preconcepção que a pessoa já está certa. Assim como acontecia no governo Lula. Voltando a fazer essa analogia, que provavelmente seja sem pé nem cabeça com o futebol, mas eu sempre achei estranho isso, assim, por exemplo, o Grêmio perdeu, Inter perdeu, mas eu via gente no bar dizendo assim, mas o ônibus do meu time é melhor do que o ônibus do teu... Que loucura é essa? O teu time perdeu. Eu sou da Globo agora. O desaforo maior que me fizeram aqui, a Magda é da Globo agora... Quem dera, estava milionário. Dona Magda, eu quero pegar essa matéria porque ela é importante. Quando eu digo que a esquerda e a direita são iguais, né? Se tu falares com qualquer petista, ele fala mal da Globo de dar inveja no mais ultradireita que possa existir. A Globo ela é acusada também de ter feito o impeachment da Dilma, é acusada de ter comandado a prisão do Lula. Quer dizer, a gente não vai achar o denominador comum. O que a gente tem que fazer é o debate sadio e o telespectador concluir. O telespectador não conclui. Não, os verdadeiros contribuem sim, Dona Magda. A gente sai à rua, as pessoas conversam, a gente recebe, olha, divirjo de ti, mas gostei da manifestação. A gente recebe muito carinho assim e esse é que a gente preza. E até dentro da comunicação existem estratégias, né? Que às vezes quando você tem um ruído dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, ou até mesmo seu ambiente familiar, você faz dinâmicas, né? Eu até me lembrei de uma dinâmica na faculdade que tinham colegas que pensavam muito diferentes. Eu me incluía num grupo, os outros colegas no outro, e nós fizemos essas dinâmicas e percebemos que todos nós temos os mesmos anseios, buscamos as mesmas respostas, mas dentro desse caminho nós temos maneiras de chegar a esses ou resolver esses anseios, porque tanto direita como esquerda não querem a corrupção. Tanto direita como esquerda querem que o Brasil dê certo. Tanto direita como esquerda as pessoas querem trabalhar. Assim, né? Só que a gente tem que entrar dentro de uma dinâmica onde todos convergem e se estruturam para chegar nesse local, né? Me permita discordar de você e do Dr. Ruschel. Eu acho que não são iguais. A esquerda está há 20 anos roubando o país. Arrebentou, roubou milhões de reais, bilhões de reais. Bilhões. Roubou, arrebentou o Correios. Hoje os funcionários do sindicato lá, o pessoal do Postal está desesperado por causa do rombo, porque botaram sindicalista no conselho e aí meteram dinheiro dos postais, não sei onde, até em letras do Tesouro da Venezuela. O Correios vai ser privatizado. Para quem não sabe, os Correios já foram considerados padrão de serviço público no Brasil. Todo mundo confiava nos Correios. Hoje a empresa foi destruída por sindicalistas e pela esquerda. Então não é a mesma coisa. Não, mas eu acho que a gente saiu do Todos querem a mesma coisa? Não querem, não. Para a esquerda, as pessoas. A esquerda quer voltar ao poder para manter o status quo.
para manter dinheiro da Petrobras vazando para partido, para sindicato, para sindicalista, para sair avião cheio de dólar do Brasil, avião cheio de ouro do Brasil. A esquerda quer voltar ao poder para continuar roubando. Essa é a realidade. Agora, quer que se criticar a direita? Se critica a direita, o Bolsonaro vai errar algumas decisões. Vai errar. Eu não seria diferente, já errou. E tem mais. Ontem eu fiz uma crítica seríssima ao filho do Bolsonaro, o senador, aquele que não assinou. O Flávio Bolsonaro. Fiz uma crítica seríssima a ele e hoje estou arrependido, porque eu recebi uma mensagem de uma telespectadora educada, que é raro, né? Nem todas são. Que é raro, nem eles todas é raro, é verdade. Diz tu que é raro. Uma telespectadora da esquerda educada, é raro. Enfim, mas ela, educada, me mostrou, Gustavo, sabe por que ele não assinou? E aí me fez um arrazoado de fatos. Eu digo, essa senhora pode ter razão. E quais foram os argumentos? E era uma senhora que, notadamente, tinha um pensamento de esquerda. Mas é isso que a gente estava falando. São pessoas, não governantes, que tem que chegar nessa consonante. Eu entrei no... Estamos inscritos, dona Marta, estamos inscritos. Eu entrei no Facebook dela e fui dar uma olhada. De fato, ela tinha um pensamento de esquerda, mas era uma pessoa educada. Eu vi pelas mensagens que ela tinha ali. Eu digo, eu vou dar uma olhada. Que é o mínimo que se espera. Eu vou dar uma olhada no que essa senhora falou. E ela tinha razão. Estou dando razão aqui a uma pessoa que me corrigiu educadamente, né? Sim. Não foi aquele negócio, você sabe tudo, você não sei o quê. Isso é babaquice. Agora, essa senhora me chamou a atenção. Sabe o que aconteceu? Por que o Flávio Bolsonaro não assinou e muita gente está revendo porque essa CPI paralisaria o Senado e, por consequência, ajudaria a oposição, que quer paralisar todos os projetos do governo. Se o Senado quisesse mudar realmente o que está acontecendo no STF, ele simplesmente revogaria a PEC da Bengala, que tem uma proposta de extinção da PEC da Bengala. Para quem não sabe, a PEC da Bengala passou de 70 para 75 anos a permanência dos ministros no STF. Revogando a PEC da Bengala, volta para 70 anos. 4 ministros teriam que se aposentar por força de lei. E aí o Bolsonaro poderia indicar, quem sabe, juristas acima do bem e do mal, na qual a nação possa confiar. Isso resolveria o problema da atual Constituição do STF que nós temos hoje, que inspira na nação essa desconfiança toda. Então, assim, eu não lembro o nome dela, mas eu lhe agradeço a gentileza, lhe agradeço a educação e, olha, fui conferir cada letra, cada palavra que a senhora colocou na sua manifestação e confesso a senhora me deu luz num tema que eu entrei na corrida e fui driblado pela senhora. Muito obrigado. Dona Magda, eu preciso fazer uma homenagem a 45 milhões de pessoas que estão sendo chamadas de tudo pelo meu colega ali e com o qual não posso pactuar. Tu ter ideias não significa apoiar pessoas que fizeram mau uso dessas ideias. O mundo está dividido entre direita e esquerda. E temos corruptos na direita pelo mundo, temos corruptos na esquerda pelo mundo. E tu chamares aqui no Brasil os esquerdistas de corruptos, tá? É uma desconsideração. Então, com 45 milhões, acho que foi 45, eles podem me corrigir, 45 milhões de pessoas de votar na Haddad. Essa é a primeira grande distinção. Tu querer ideias progressistas para corrigir um país é uma coisa. Tu apoiar pessoas que fizeram mau uso disso seria, por exemplo, juntar a direita com atrocidades cometidas pela direita pelo mundo na história, que eu nunca fiz e não permitiria que fizesse, porque eu acho uma injustiça com as pessoas de direita que estão aqui e defendendo seus ideais. Ideais é uma coisa, pessoas corruptas código, insisto a frase, código penal e cadeia. Qual é a corrupto que é a corrupção de volta? O senhor interpretou as minhas palavras do seu jeito, mais uma vez. Aliás, o senhor está se especializando em interpretação. Vai começar com a acusação pessoal, vamos ficar nas ideias, meu amigo. Vamos ter grandeza nessa bancada. Eu estou colocando ideias. O senhor é que tem o hábito de comentar o meu comentário. Então, eu quero dizer o seguinte, o que eu quis dizer é que hoje querer a esquerda de volta é querer de volta os corruptos que estão roubando o país há 20 anos. Eu não chamei 45 milhões de pessoas de corruptas. Eu deixei bem claro que apoiar a volta da esquerda, tal como ela está constituída hoje no Brasil, é apoiar a corrupção. Eu não chamei, repito, 45 milhões de pessoas de corruptos, até porque eu seria muito burro. Tinha só, dona Magda, porque a gente tem que falar em esquerda, o que é esquerda, o que é centro, o que é direita, né? Tinham mais de 10 partidos compondo este governo que estava, entre eles, partidos que mantiveram isso. O PP
todos os outros partidos, PSDB, o MDB, que esteve em todos os governos, né? Então, eu não sei, só tá com a moral, né? Só tá com a moral a turma. E nós também estamos com a moral, porque temos diversos canais para você se comunicar conosco. O nosso Instagram, @atualidades.pampa, o nosso YouTube, youtube.com/tvpampa. Vai lá na sinetinha, clica lá que depois você tem todas as notificações e pode acompanhar o nosso programa. Aproveitando isso, que você se interessa pelo que a gente faz aqui, você sabia que a Pelo 100 é pioneira no estado em depilação? E eu estou falando de depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. Com 16 anos de mercado, a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, dando assim excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciada, com cera natural e exclusiva. Possui cabines individualizadas com depilação feminina e masculina. Além disso, também executa depilação egípcia, aquela com linha, e ainda trabalha com design de sobrancelhas. Você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na tela, ou se preferir, pode ir direto em um dos 3 endereços da Pelo 100. Então, o que é que você está esperando? Pelo 100, na Nilo Peçanha, na Getúlio Vargas e Venceslau Escobar. Ok? Não percam, pois não. Posso dar um redoblê de assunto e ir para futebol agora? Futebol de qualidade, que eu sempre falei. A Argentina está voltando com uma seleção de garotos. E ontem triturou o México, 4-0 em 35 minutos em Santo Antônio, no Texas, com o estádio todo torcendo para os mexicanos. O novo time argentino é só de guri, é uma nova geração. Enquanto esse time capenga do Brasil, dirigido pelo menos capenga Tite, perdeu para o Peru de 1-0. E fez o Messi fazer novo comentário, dizendo por que a Copa América foi armada para o Brasil. Está aí o resultado. Essa seleção brasileira é uma seleção de balcão e de business apenas. A seleção argentina que está no caminho certo, fazendo um novo time para o Catar. Olha, compromisso é compromisso, né, com os nossos telespectadores, com a informação. Parece que faltaram alguns, eu citei endereços, não apareceram, então eu vou refazer o comentário com vocês. Quero falar que estava falando que a Pelo 100 é pioneira no estado em depilação e faz uma depilação segura, rápida, sem necessidade de agendar horário. São 16 anos de mercado que a Pelo 100 trabalha com profissionais treinadas, o que dá uma excelência para um atendimento eficaz e garantido. Sistema de depilação diferenciado, a cera natural, é exclusiva, possui cabines individualizadas com depilação tanto feminina quanto masculina. E, além disso, executa a depilação egípcia, que é aquela que é feita com linha, e ainda trabalha com design de sobrancelhas. Portanto, você pode marcar hora em um dos telefones que aparecem aí na tela, ou, se você preferir, você pode ir direto em um dos 3 endereços. O que você está esperando? As informações você tem, e Pelo 100 tem na Nilo Peçanha, na Getúlio Vargas e Venceslau Escobar. Agora eu acho que eu passei todas as informações para vocês bem direitinho. Falando em passar as informações bem direitinho, algumas vezes a gente se manifesta aqui na bancada e faz até uma brincadeira e tudo mais, e os telespectadores interpretam de uma forma completamente diferente. Ontem eu li um elogio que o Guga, que é um telespectador assíduo, que se manifesta através das redes sociais, em especial o Instagram, que é o atualidades.pampa, @atualidades.pampa, ele fez um elogio a mim e o Ruschel brincou, ela é casada e tal. E ele me escreveu o seguinte: boa noite, amiga Carla, tudo bem? Fiquei um pouco triste ontem com o amigo Ayrton Ruschel, a qual eu também gosto muito. Ontem, quando você leu a minha mensagem, que eu estava te elogiando com todo o respeito, como sempre, o Ruschel ensinou dizendo que a dona Carla é casada. Se ele soubesse o carinho e o respeito que eu tenho por todos vocês, independente de ser casado ou não, talvez ele não faria isso. Mas tudo bem, deixa quieto, amiga. Eu digo, eu vou ler, Guga, porque mas eu vou tem uma brincadeira. Que foi uma brincadeira. É que a gente tem uma intimidade entre a gente. Entre nós. Foi uma homenagem à Carla, evidentemente, em cima de uma questão, mas muito bem reparado. Mas acho que ele se percebeu, né? Claro. Até pelo clima que tem coisa que a gente diz aqui, a gente tem liberdade, nós somos amigos. A brincadeira que eu fiz do banho hoje me custou ontem
Não, mas ainda todo mundo... Não, mas as pessoas fizeram piada. As pessoas fizeram piada. É que esse negócio do Ruschel com a Carla, o telespectador achou que houve uma falta de gentileza. O Ruschel, quando... posso falar, Dona Magda, as pessoas também não gostam, quer dizer... Assim como a gente, eu entendo. Mas, você também tem o dia de mau humor e que as coisas entram atravessadas, né? Teve uma senhora que me xingou dizendo que eu estava dando mau exemplo, que o filho dela, de 12 anos, estava assistindo a televisão e o garoto não queria tomar banho. Mas isso vai um pouco ao encontro... Se o Vitorino não toma banho, eu também não vou tomar, mãe. Isso vai um pouco ao encontro do que eu estava falando dessa histeria coletiva das redes sociais. Isso é um pouco a morte... É um pouco a morte da comunicação, é um pouco a morte da língua portuguesa. Se tu precisa trazer gabarito para piada, se tu precisa botar... Ele ficou triste. Não, eu digo no geral. Não, mas no geral, cara, que no geral não se foca na pessoa. No geral não se pode dizer nada. Tu tem que avisar antes, alerta de ironia. Eu protejo eu trato mal os outros. Alerta de ironia. Quer dizer, o Jaguar que dizia, né, no Pasquinho, o Jaguar que dizia, um país começa a terminar quando você tem que explicar a ironia. Tem que dizer, a próxima frase contém ironia, por favor. Sul.com.br é o nosso jornal eletrônico, você tem acesso a ele a hora que você quiser, na plataforma que você quiser, você só tem que baixar o aplicativo na plataforma. E o que é melhor de tudo, 24 horas você fica bem informado, as notícias vão se atualizando e o que se diz uma coisa agora, se mudou, se coloca a atualização da notícia, você não paga absolutamente nada. E no Sul de hoje tem uma notícia que interessa a todos nós. Um projeto de lei do executivo do município que cria o Programa de Aproveitamento e Gestão dos Imóveis Próprios Municipais de Porto Alegre foi aprovado nesta quarta-feira por 21 votos favoráveis e 10 votos contrários. O que isso significa? A prefeitura agora fica autorizada a alienar bens imóveis próprios e de suas autarquias e fundações por meio de leilão, fazer permuta por outros imóveis públicos ou particulares e permuta por área construída. Esta lei também permite a cessão de imóveis a particulares ou a outros entes e órgãos públicos de forma onerosa ou não. Prevê ainda uma contrapartida na cedência. Isso é uma boa notícia, porque nós estamos cheios de imóveis aí parados, se consumindo, se depredando, acabando. O prefeito quer construir um centro administrativo do município. Que o nosso Ele quer pegar uma porção de imóveis esparramados que a prefeitura tem, vender, permutar, enfim, construir um centro administrativo. Está olhando algumas áreas, olhou uma área lá no 4º Distrito, que já foi sondada, e tem uma área ali onde é para ser o Teatro da OSPA, Magda. Sim. Eles querem, de repente, aproveitar ali onde seria construído o Teatro da OSPA, ao lado, uma coisa assim. Querem aproveitar aquela área, construir um centro administrativo, exemplo de que existe no Estado, fazer também no município. É um projeto avançado. Agora, falando do prefeito, hoje ele sancionou a lei do IPTU. Então, assim, eu vou dar um recadinho aqui. Em dezembro, quando começar a chegar o carnê do IPTU de vocês, ou janeiro, quando começar a chegar o carnê do IPTU, eu vou divulgar aqui o nome de um por um dos vereadores que votaram pelo aumento, tá? Para os senhores lembrarem. A média de 10%, né, Vitorino? A média de 10%, pelo menos é o que foi dito, né? Eu quero ver na hora que chegar o canhotinho para pagar. Aí eu vou dar o nome de todos os vereadores que votaram pelo aumento do IPTU, porque no ano que vem tem eleição para a Câmara de Vereadores, aí vocês vão lembrar deles, tá? Então, assim, em janeiro me aguardem, eu tô com a relaçãozinha certinha de todo mundo que votou pelo aumento do IPTU. Roberta, a tua manchete, por favor. Magda, o Rio Grande do Sul vai vender as ações do Banrisul no próximo dia 19 de setembro. A tendência é que o dinheiro vai ser arrecadado em torno de 2,2 bilhões de reais para os cofres do Estado. O governo vai ofertar 96,3 milhões de ações ordinárias. O que são essas ações ordinárias? São as ações que dão direito ao voto, são ações preciosas. E mantém, com isso, o controle da estatal sobre o banco. O Estado possui hoje 200 milhões de ações ordinárias. Quem é que mantém toda a organização desse procedimento que vai acontecer no próximo dia 19 de setembro é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários.
O mercado, né, o mercado financeiro não vê com bons olhos essa operação do governo do estado, porque, segundo o mercado, as ações não estão tão valorizadas e é uma venda de patrimônio, né? A compra dessas ações só poderá ser feita por investidores profissionais. Porque chama atenção, porque atualmente o brasileiro tem investido na Bolsa de Valores. E, infelizmente, esses papéis não serão permitidos para pessoas físicas. São apenas pessoas que têm... São 75 investidores brasileiros que vão ter acesso. É só CNPJ. Só pode comprar ação CNPJ. Ou pessoas físicas que tenham 10 milhões em ativos, né? Ou gestores autorizados também pela CVM, o que limita muito pouco. Então, quem é que vai comprar essas ações? Possivelmente o mercado externo. Por que se esperou setembro? Porque é volta de férias na Europa e em outros países e a tendência é os mercados ficarem atentos a esse movimento e fazer essa compra. Em 2007, foi a primeira vez no governo Ieda Cruz que se vendeu as ações ordinárias do banco, né? Aliás, foi vendido as ações preferenciais, sem direito a voto. E na época, resultou em 1,2 bilhão de reais para o Tesouro Estatal. Foi investido um pouco em fundos, de fundos previdenciários e depois nas estradas. Já em 2018, no governo Sartori, também houve a negociação de 26 milhões de papéis preferenciais por 484 milhões de reais e mais 2,9 milhões de ações ordinárias com direito a voto por 52 milhões de reais. E tudo isso foi para pagar salários. Atualmente, o governo do estado diz que não pretende vender patrimônio para pagar salários. Mas é que a realidade é o seguinte, há 45 meses de atrasos na folha de pagamento do nosso estado, né? A remuneração agora de agosto vai ser quitada em 11 de outubro. Então, é natural que haja, sim, um aporte para que haja uma organização financeira. Me permita discordar, Roberta. Eu acho que o governo, o seu Eduardo Leite, prometeu durante toda a campanha que não ia vender patrimônio para pagar salário, que ele ia reorganizar o Estado, ia isso, ia aquilo outro. Agora insiste em dizer que esse dinheiro que vai ser arrecadado com as ações do Banrisul vão ser para cobrir algumas despesas e fazer fluxo de caixa, prosopopeia flasta para ninar bovinos. Ele vai botar esse dinheiro em outra coisa e o dinheiro da outra coisa vai virar salário. Ou seja, o Rio Grande do Sul está queimando o seu patrimônio, desde o tempo da governadora Ieda, passando pelo Sartori. O Tarso Genro fez a mesma coisa também, andou vendendo algumas ações. O Rio Grande do Sul está queimando o seu patrimônio para pagar salário. Nenhum governador está resolvendo o problema do fluxo de caixa, da despesa muito acima da receita. Conclui-se, Roberto. Na verdade, Gustavo, era exatamente isso que eu ia continuar concluindo, então, porque uma das falas do Leite foi exatamente essa tentativa de fazer a pegadinha, Gustavo. Tu tem razão, porque ele fala o seguinte: custeio é presente, então eu não vou usar esse dinheiro do patrimônio, da venda de patrimônio para pagar custeio. Mas tudo que é passivo e passado já é algo que pode ser pago com esse valor. Ou seja, salários atrasados e todas as dívidas. Não, mas salário atrasado é custeio. Exato. Isso é contorcionismo semântico. Salário atrasado é custeio. Exatamente. Então, na realidade, infelizmente, o que vai acontecer no dia 19 de setembro é, sim, a venda de um patrimônio precioso do nosso estado para pagar salários, para pagar dívidas correntes, como se a gente tivesse que vender um patrimônio nosso, da nossa família, para pagar a conta da luz. É isso. Bom, o senhor Edmundo Pastore, adoraria ler o seu e-mail, mas ele é bastante extenso e é muito igual ao que o senhor falou ontem, o que nós falamos aqui, então lhe peço desculpas. Mas olha, quando aparece um elogio atualmente, e quando esse elogio é para o Ruschel ou para a Ana, a gente tem que ler, né?
Porque senão... Obrigado, dona. Não, porque não vem nunca, né? Só laço em vocês e que eu ainda protejo vocês. Eu disse que eu tô com a baixa estima elevada. Olha aqui, ó. O Manuel Dátria diz: Magda, como é bonita essa menina de franjas. Aliás, a Cleópatra do Atualidade. Atualidades Fashion. Alguém elogiando a franja. Aqui, ó, a Simone Fer, é um assunto que a gente já quase que concluiu, mas é a opinião dela e me pede que eu fale. Ela, Simone Ferreira, de Novo Hamburgo. Os filhos do Lula não falavam nada porque estavam ocupados roubando, levando grana de propina e abrindo empresas. Eles falaram o quê? Contaram o que estavam fazendo? Renato Futuro. O senhor Ruschel não é radical, o senhor Vitorino é. Direita e esquerda têm coisas boas. Por que então não caminhar pelo centro, com mais ou menos regulação e fiscalização conforme viés ideológico? No entanto, regulação e fiscalização são necessários em qualquer regime. Renato Barbedo Futuro. Deixa eu dizer para o seu Renato que o radicalismo, quando ele é em direção à coisa certa, ele cabe. Eu sou radical em relação à decência, à moral e à honestidade. Os governos de esquerda que antecederam o país não cumpriram com essa norma. Por isso eu sou radical. E se isso é ser radical, eu vou continuar sendo radical. E o dia que o Bolsonaro roubar, ou alguém da turma dele roubar, eu vou ser o primeiro a denunciar aqui. Agora, não estou preocupado com o filhinho do Bolsonaro, com a arma do filho do Bolsonaro, que o diabo carregue. Eu estou preocupado é que nunca se entregou tantas estradas no Brasil em apenas 8 meses de governo. Quando se ventilou o CPMF, já botou o cara que teve a ideia para a rua. É assim que se governa um país. Querem mais coisas? Vem muito mais coisas por aí. Tem muito mais notícia boa para dar. Mas... Seu Renato Futuro, o senhor não briga comigo que eu não li a última frase. Imagina, ele já lhe deu essa resposta, imagina se eu ler a última frase. Magda, Roberto é o Louro José do Vitorino? Porque tudo que o Vitorino fala, ela diz, tá certo, Vitorino, aquela coisa que tu faz que é engraçado. Magda, eu posso dar uma dica? Claro, por favor. Muitas pessoas estão sendo demitidas, pessoas profissionais às vezes de 20, 30 anos de casa, pessoas da mais competência, enfim, estão sendo demitidas porque as empresas não têm às vezes como manter essas pessoas no seu quadro. E aí, por serem competentes, eles pegam um dinheiro ou de fundo de garantia ou um dinheiro que tenha e eles empreendem no micro, na pequena empresa. Pois tem um livro muito bacana que chegou em minhas mãos aqui, chamado Sucesso Empresarial, 3 ferramentas que vão garantir o sucesso da sua pequena e média empresa. São dicas para justamente o pequeno empreendedor, do autor Fernando Nunes Soares. Então, fica uma dica importante de leitura para se qualificar, para se capacitar o máximo possível. Ele está lançando esse livro, Roberta, eu não sei onde é que tem, mas é só procurar. O livro realmente é muito interessante e ele, desculpa complementar, mas ele é um consultor do Sebrae, ou seja, ele sabe sobre o que ele escreve. Que tem mestrado nos Estados Unidos, tem doutorado na Hawaiian University, a Universidade... Faculdade de Economia da Universidade do Havaí. É bem interessante. Eu consegui, ele levou ali na Rádio Pampa, eu consegui 2 ou 3 páginas, dar uma folhada rápida. Tem uns conceitos bem interessantes. O tema é bem interessante. Porque a pequena empresa... Tem muita gente que tenta, que abre uma pequena empresa, uma microempresa e que não dá certo também porque não tem uma estrutura, não tem um conhecimento. Às vezes não tem todas as informações. Então o livro ajuda bastante, é bem didático. Você vai numa palestra, por exemplo, que tem lá um alto executivo dando uma palestra para gente que dirige 400, 500, 2.000 pessoas. Mas não tem ninguém que oriente o empresário que tem 3, 4 funcionários, que tem um negocinho pequeno. Então. Olha, aqui no WhatsApp, a Luciana, aqui de Porto Alegre, pede um beijo especial, porque a mãe dela, Henriqueta, está de aniversário. Então, parabéns, Henriqueta. Beijo, dona Henriqueta. E pelo Instagram, o Vinícius de Tramandaí, que é super fã do guitarrista e do comunicador Gustavo Vitorino, pede também um alô especial para o pai dele, Moacir, que também está de aniversário hoje. Pô, legal, obrigado. Um grande abraço, seu Moacir, parabéns, feliz aniversário. Como é o nome do rapaz? O nome dele é Vinícius, de Tramandaí. Vinícius, seu Moacir, muito obrigado pela audiência. Continue assistindo a gente. Aqui a gente tem debate sadio e que deixa as pessoas sempre com a oportunidade de decidir o que elas gostam, o que elas não gostam, com o que elas concordam, o que elas não concordam. Já no Facebook, o Richard dos Santos Souza, facebook.com/,
Atualidades Pampa, o Marconi acordou com o pé esquerdo hoje, mas... Ué, estão reclamando do Marconi que ele tá muito leve. youtube.com/TV Pampa, aqui tem uma manifestação que o Marconi é show. Aqui, ó, Marconi. Marconi é 10, Pedro Burger. Não, tudo que tu fizer, eles não gostam. Se não falar, olha aqui o Maicon Riso, só porque eu não quero perder. Não, eu sou canhoto, mas olha aqui, ó. Acho que vocês estão em período de acasalamento, hein? Estão muito nervosos, estão se mordendo. Não existe necessidade disso. Sejam calmos, o Maicon escreveu. E o Marcelo diz assim... Onde que eles tiram isso? Com razão. Aqui, ultimamente, tem sido muito complicado o programa. É uma gritaria, uma ofensa para cima e para baixo. É verdade. O Marcelo Melo diz o seguinte: boa noite, excelente programa. Sobre o tema, o Ruxa está certo, existe corrupção na direita e na esquerda. Mas fome só nos canhotos, diz ele. Aparelhamento da imprensa, muito interessante. Os da esquerda do vídeo afirmam que a esquerda tentou aparelhar a imprensa e não conseguiu. Mas o Bolsonaro e seu clã conseguiu instalar diversos robôs nos melhores e tops da imprensa. Tais como o Silvio Santos, o Bispo Macedo e até alguns robozinhos nesta bancada maravilhosa. Qual seria a motivação desses jornalistas para aplaudir todas as asneiras e imbecilidades que o mito deles divulga diariamente? Envergonhando o Brasil, não resistem por muito tempo. Deve ser a mesma motivação que você tem em gostar da esquerda, que rouba o país há 20 anos. Muito bem. Posso tentar acalmar os ânimos? E deixa eu só te dizer o seguinte, que ao sábado, 7h30 da noite, você sabe, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Portanto, não se preocupe se alguém lhe disser que você perdeu alguma coisa, que não sei. No final de semana, sábado, 7h30 da noite, tem melhores momentos do Atualidades Pampa. A gente que está sendo acusado de estar muito nervoso, algo que acalma todo mundo é a chegada das verdinhas, do dinheiro, do somzinho, do encher o caixa, porque é importante ressaltar que na sexta-feira começa, então, o saque do FGTS, os R$500 de cada conta ativa e inativa que você tem, justamente uma ideia do governo para girar a roda da economia e tentar dar uma ingestão de capital dentro dessa ideia. Então, a gente já deu várias dicas do que fazer com esses pequenos R$500, né? Para alguns não é muito, para alguns é todo o dinheiro que vai cair para o resto do mês, mas então na sexta-feira, para quem é correntista da Caixa, esses valores já estarão liberados na sua conta, eles vão ser colocados automaticamente na sua conta, e lembrando que é por datas de aniversário. Então, na sexta, dia 13, aqueles que fazem aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril terão o valor depositado. No dia 27, aqueles que fazem aniversário em maio, junho, julho e agosto, e no dia 9, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas, como muitas pessoas não têm conta na Caixa, então esses valores serão distribuídos conforme uma lista que já foi divulgada. Você encontra todas as informações em osul.com.br, mas aqui já temos as informações de quem não tem conta só no dia 18 de outubro de 2019, segundo as datas de aniversário, esses valores serão liberados na conta. Lembrando que no dia 18, então, de outubro, são os valores para quem faz aniversário em janeiro. Então, se você faz em outro mês, vá até o nosso site e aplicativo, é grátis, você não paga nada para ter a melhor informação sempre, osul.com.br, para você descobrir se você vai ficar mais rico em outubro, dezembro, novembro, mas até se você não quiser mexer nesse dinheiro, não tem problema, mas você tem que informar a Caixa, porque se você quiser tirar fora dessa data, você pode ficar aí nesses valores cumulativos e saques de quem não tirou nas datas certas. Então, se planeje, e se você tem contas a pagar, priorize pagá-las. E a dona Roberta já falou, né, a doutora Roberta, dizendo que quem tem juros e muitas contas, vá no juro mais caro, porque ele, então, é o que você precisa pagar de imediato. Ana, 62 milhões de brasileiros têm dívidas até R$500. Então, vai atender uma população considerável da nossa que eu não sociedade. queria que eu fosse uma delas. Não, isso a senhora me permite, dona Magda? Por favor, eu lhe permito, senhor Olha Marconi. a desilusão dela ali. Só R$500, né? Sonho. Isso vai até ao encontro da manchete que eu tenho. Sim. Né, de uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que é um pouco assustadora, né? Na verdade, o estudo afirma que 1 a cada 4 pessoas faz uso do cheque especial todo o mês. Isso é um pecado, No né? último ano, especificamente, foi o espaço, né, que a pesquisa acabou atingindo, e ela fez a pergunta para todas as pessoas que fazem uso do cheque especial, não é no geral, né, e alguns detalhes me chamaram a atenção.
Estatisticamente, os homens superam as mulheres em um número até considerável, né? Eu fiz um apanhado aqui. E outra coisa que é o que me acho, e até vai ao encontro da dica de livro, né, que a gente fez aqui, as informações que a Carla também passou, que quase 80% das pessoas que fazem uso do cheque especial não sabem que fazem uso do cheque especial. Como o banco oferece uma linha de crédito oferecida quase que automaticamente pelos bancos, sem você ir lá negociar ou um limite a mais ou um limite a menos, são dois erros cometidos. Primeiro, é esse, né, da total alienação em relação ao controle de sua conta bancária. É muito mais por uma necessidade, começa com uma conta salário, e se deixasse, né, também chama atenção, até como o Chicão falou, né, recentemente, de não ter uma conta em banco. E, o que para alguns acabou sendo uma solução, né, para outros acabou se tornando um problema. E muita gente que agrega o valor disponível no cheque pessoal, no cheque especial, à sua renda. Então, ganha de renda, né? Tem o seu salário de R$ 1.500, o limite do cheque especial é R$500, considera que a sua renda mensal é de R$ 2.000. E aí é um tiro no pé. Né? E aqui tem alguns detalhes que me chamaram a atenção. A gente já abordou também, até conversando, não estatisticamente, mas é tanto descontrole na sua situação financeira que não se prepara para imprevistos. Por exemplo, alguns dos motivos, né, que mais levaram ao uso do cheque especial, a imensa maioria é doença e medicamento, mas chama muito aqui, imprevistos com manutenção de carro ou moto, imprevistos com consertos dentro de casa, que é aquilo que tu não te prepara, né? Que deveria, mas que a gente sabe que em função de baixo salário, de baixa renda, às vezes acaba se tornando inviável. Né? E isso vai muito ao encontro, isso me chama a atenção, me incomoda muito, é da gente não ter uma educação financeira. Você conversa com a maioria das pessoas, juro sobre juro, por exemplo, acabou ali o assunto. Mas sabe o que é, Rafael? Nesse momento, é um pouco cruel a gente tocar nesse assunto, porque muitos telespectadores que estão nos assistindo não têm da onde tirar o dinheiro. Sim. Ou eles têm, por exemplo, uma situação de subemprego, eles estão disponíveis para trabalhar mais e a empresa determina, olha, tu vai trabalhar isso e tu vai ganhar bem menos do que tu tem como potencial para trabalhar. Então, nesse momento, talvez por isso, muitos homens, muitos pais de família estão usando esse cheque especial porque as contas do mês são as mesmas e eles estão perdendo a renda. A gente está perdendo a renda, seja porque o salário defasou em relação à inflação, ao dia a dia, seja porque as empresas estão realmente diminuindo o tamanho por falta de realmente do mercado estar consumindo, né? E aí o efeito é cascata. Uma empresa fecha o restaurante ao lado, fecha uma lojinha ao lado, quer dizer, é uma rede toda que vai diminuindo e sucateando. Então, isso é um problema. Agora, aquela pessoa que quer se organizar financeiramente, que está disposta a viver da renda que tem, uma das dicas também, além de todas que a gente tem trazido, é não gostar daquilo que o banco vai lhe oferecer. O banco vai lhe oferecer o seguinte, olha, eu vou lhe dar tanto de crédito, de cheque especial em qualquer situação. Não aceita. Cartão de crédito com limite de tanto. Não coloca, não aceita isso, porque tudo que facilitar a possibilidade de tu gastar, tu vai acabar gastando se tu não te organiza. Mas se me permite pontuar, só, Gustavo. Vou dar o seu telefone pro promotor aqui lá de Minas Gerais. Nem me pois fala, é, porque não consegue viver com 35 mil salários. Tem 3 pontos. Sabe o que me ofendeu mais? Né? Foi o Ruschel deu a informação, ele viveu por mês, contando tudo que ele ganhou no ano, com 60 mil reais. mensais. Não, e o que mais me ofendeu é que hoje ele foi afastado. Hoje ele foi afastado, só que o salário dele continua. Nós pagando. Só para pontuar, só para pontuar a pesquisa, vai muito ao encontro do que tu disse também, que é o seguinte, 52,9% das pessoas que se utilizaram, elas sequer procuraram outra forma, foram direto para o uso do cheque especial. Mas um número de 33% dessas pessoas procuraram outras formas, até mesmo com o banco, e não conseguiram. E aí vai a uma outra reclamação. O banco, por exemplo, se chegar o Cristiano Ronaldo lá e pedir uma linha de crédito incalculável, o banco faz o possível, a gente entende mercadologicamente o porquê, mas se chegar o José da Silva,
pedindo uma linha de R$800 para pagar 2 dívidas, ele não consegue. Todas as restrições, e aí muitas das pessoas aqui reclamarão disso. É verdade. Poxa, é o que se fala aqui, né? O dinheiro é para quem tem, né? Do Rio Grande do Sul, esse ranço Só que eu empresta tenho. para quem tem dinheiro. Voltando a falar de Banrisul. Para quem não empresta, agora quem tem... Essa coisa de, o banco é nosso, né? A gente tem aqui nosso. Você é cliente. Por isso que eu lamentei qualquer outro muito, banco. Vice, eu lamentei muito, eu que sou mais antigo, em relação aos jovens não acompanharam, mas nós tínhamos as caixas estaduais, nós tínhamos os bancos estaduais, eles são importantes exatamente para dar o dinheiro esse. O banco comercial, eu respeito, ele é um banco comercial, ele só quer fazer ele quer grandes negócios, lastreado em garantias reais, ele só empresta assim. Então nós precisamos um pouco dos bancos públicos para atender essa população. Agora, quem está fazendo esse papel, Ruschel, é justamente as fintechs, que é uma garotada com dinheiro que está aprendendo a operar via celular. Então, é uma nova forma de fazer negócios sem ter toda essa carga de impostos enfim, que os grandes bancos estão perdendo clientes por causa das fintechs. A doutora Roberta fala das fintechs, na verdade fala em modernidade lembra a juventude, né, dona? E eu estou tentando um enfrentamento com o tempo, estou numa briga com o tempo, estou tentando me esticar aqui e fui fazer um botox. Literalmente, né? Fui fazer um botox confirmada que deu uma esticadinha aqui, dona. Deu uma esticadinha. Tá melhor, né? Tô em grande fase, dona. Tô em grande fase. Mas porque o botox foi feito pela doutora Luísa Ruschel. Ruschel P3. Luísa Ruschel. Ruschel P3. Exatamente. Puxou Então, o Ruschel. quem gostou, olha aqui, dá um take em mim, dá um take. Mas olha, tá se achando. Alguém valoriza aqui que eu tenho. Aqui, ó. Quem gostou, pode entrar pelas minhas redes sociais ali, fazer contato, que a gente indica, olha ali, ó, viu? A gente indica o telefone da doutora Luísa Ruschel P3. Muito bem. Ronaldinho e Assis fizeram um acordo de 6 milhões para receberem os seus passaportes de volta. Fez um acordo com o Ministério para receber a apreensão do documento dele, do irmão, tal, tarará, vamos lá. Conforme o termo de audiência publicado nessa quarta-feira, Ronaldo e Assis devem depositar 6 milhões de reais em um fundo para reconstituição de bens lesados até o dia 1º de outubro. O valor, obviamente, é abaixo daquele que foi definido quando a sentença transitou em julgado e com multa e indenização chegando a 8,5 milhões. No entanto, caso não paguem até o dia 1º, o valor devido sobe para 9,8 milhões. Além disto, eles ainda assumem o compromisso de realizar em até 60 dias após a autorização do município a recuperação da área que foi danificada na Zona Sul de Porto Alegre. E aí tem mais Deixa novidades. eu saudar, dona Magda, deixa eu saudar isso. Enfim, mas porque tem interesse, né? Eu quero saudar como gaúcho, né? Quero saudar como brasileiro, né? Primeiro porque vai entrar pro dinheiro público, né? Vai um dinheiro que tem que ser, todos nós temos que pagar, ele também teria que pagar, né? Mas a gente tinha feito a crítica aí, passaportes trancados, né? Ele nomeado embaixador para representar o Brasil pelo mundo. Não podia viajar. E não podia viajar. Então não sei se foi por isso ou por aquilo, não interessa. Eu gosto é quando resolve para mim, resolvido dentro da lei, tá ótimo. Agora, aqui em Porto Alegre as coisas não conseguem se ajeitar, né? Pois eu trouxe até, não sei, acho que dá pra gente mostrar a situação de uma calçada na Zona Sul, na verdade é na Otto Niemeyer, tá? Onde hoje um amigo em comum que nós temos, essa é a calçada da casa. E tem uma outra imagem que vai mostrar que essa casa está em obras, tá? Já 2 senhoras caíram ali, se machucaram e hoje um amigo nosso... A obra está fiscalizada pelo CAL, né? Que é a entidade que tem que fiscalizar se tudo está saindo. Olha só, pois hoje o nosso amigo caiu nisso aí. Ele machucou o rosto, quase furou o olho e fez um deslocamento no seu ombro, tá? Teve que ir para o hospital. Aí foi, reclamou. Uma vez quase não quebrou o pé também numa calçada? Não, eu quebrei o rosto. Foi. Tá? E o pé, caí num buraco na José de Alencar, na calçada do Mãe de Deus, ali do Hospital Mãe de Deus. Eu caí dentro de um buraco.
Fiquei, até hoje eu faço tratamento por causa do meu braço esquerdo. Eu fiquei com uma marca aqui, um galo aqui. Você foi no show dos Rolling Stones? Rolling Stones, depois do Rolling Stones. Eu fui fazer o politicamente correto, fui voltar a pé para casa. Não, foi não, foi sessão pastelão, porque eu vinha com um casal e eu vinha no meio. Daqui a pouco eu simplesmente desapareci. Sumiu do meio da assim, sumi. Quando eles viram, eu estava toda quebrada. Mas, enfim, isso é na Otto Niemeyer. Aí, a pessoa que caiu ou que se machucou, hoje, falou com o pessoal da obra. O pessoal estava assim, né, com nós, não sei o quê, BBB, tratou mal. Ele reclamou para a prefeitura, que pediu o endereço, pediu para mostrar o que era, mas esta é a situação de Porto Alegre. Aí vamos dizer assim, a prefeitura vai me dizer, mas a calçada não é responsabilidade da prefeitura, mas é a fiscalização. Se ali já caíram algumas pessoas, já se machucaram algumas pessoas, não sei quem é o dono daquela casa. Ele tem que fazer uma calçada. Magda, sessão pastelão, agora mudando totalmente de assunto. Essa noite, a minha filhinha estava com febre e me chamou na madrugada. E eu no máximo, num sono profundo, eu saio da cama e eu parei numa parede muito engraçada. E eu não conseguia sair da tal da parede para ligar a luz e buscar ela. Aí eu ficava assim, o que eu ri. Aí eu fui atender ela, comecei a rir, ela assim... Mãe, tu tá rindo porque eu tô com febre, tô mal, não conseguia falar. Magda, se tu me permite voltar... São coisas que acontecem na vida da gente que tem que rir, né? Porque não... Se tu me permite voltar a essa questão das calçadas... Claro. Porque assim, é Porto Alegre inteira, né? Eu no início desse ano, entre janeiro e fevereiro, eu tive 3 pneus trocados em uma questão de... Bom, o Vitorino ainda pegou no meu pé no início do ano, ainda rindo de mim, eu estava gastando dinheiro em pneu, uma barbaridade. E eu disse, não, pede para a prefeitura vai te ressarcir. Vou esperar sentado. E é essa coisa que me incomoda, assim, afinal de contas, qual é o papel da prefeitura, afinal? Sabe, porque a calçada, cuidado... não, isso não é papel da prefeitura. Na rua atrás de onde eu moro, tem um aí eles multam, o dono não paga e não arruma a calçada. A rua atrás de onde eu moro tem problema com árvores e poda e tal, e aquela história, você liga para a prefeitura, não é daqui, né? É uma expressão que eu sempre uso, você liga, a primeira coisa que você ouve é, não, o homem lá que sabe, então ele está em férias, volta em maio. É sempre assim, nunca está disposto, nunca tem ninguém que te atenda e fica nisso, sabe? A praça, não é a prefeitura. O buraco, não é a prefeitura. É a associação, não sei de quê. Tá, e aí, quem é que faz? As calçadas, aí você não consegue ter um padrão, porque fica por conta do morador, aí um bota barro, outro bota uma lajota, o outro bota maluco, se você arruma uma que tá ruim, você é multado porque você arrumou que não era seu dever. Porque eu entendo que a prefeitura pensa assim, quem você pensa que é para expor a nossa completa incompetência? Então agora você vai tomar uma multa. Boa. É assim, quem você pensa, como você ousa arrumar algo que era nosso dever e a gente não quer arrumar? Como é que a gente ousa? É porque a gente vota. Sabe por quê? Mas é isso que eu digo. E aí é um ranço, eu já comprei tanta briga por causa disso, porque o porto-alegrense tem um pouco de culpa nisso, né? Porque o porto-alegrense adora, é muito confortável viver essa mentira do Porto Alegre melhor em tudo. Então ele acredita de verdade nas mentiras que ele mente para ele mesmo, porque nem nos outros estados se compra mais isso. Claro. Né? O gaúcho e principalmente o porto-alegrense é motivo de piada fora do estado. Porque ele acredita, o gaúcho decide, a gente até brincou fora do ar ali, o gaúcho decide, nós vamos fazer um concurso, qual é a rua mais bonita do mundo? Óbvio que é em Porto Alegre. O Pôr do Sol tem no mundo inteiro, lugares lindos, não, mas de Porto Alegre é o mais lindo. Então Porto Alegre tem uns buracos nas ruas mais lindos de todo o Brasil. Sabe, Porto Alegre tem as limitações mais lindas de todo o Brasil, nenhum buraco é buraco como o nosso. A gente era muito bairrista e gostava muito da nossa cidade, achava que Porto Alegre era o máximo, que o povo de Porto Alegre também era o máximo, mas ultimamente não está dando mais, Marconi. Realmente são muitos buracos nas ruas, os carros sofrem, as pessoas sofrem, as calçadas esburacadas, então acho que o Porto Alegre já não é péssima qualidade. Porto Alegre sabe onde é que eu vejo isso? Por exemplo, se você se refere à Cidade Baixa, você vai ver de gaúcho dizendo aí a área da boemia. Que boemia? Uma avenida com 50 caixotes de concreto com tomada dentro, que eles chamam de casa noturna, que se der um curto-circuito na primeira, pega fogo em toda João Alfredo, em 10 minutos não chega bombeiro, ainda com aquele juntamento que eles chamam de boemia. Aquele é juntamento.
Fica uma tigrada no meio da rua bebendo até não sei que hora e causando imundície. Apartamentos tigrada é muito apartamentos bom. que desvalorizaram uma barbaridade. O Marconi tá fora do mercado. Tigrada, tá fora desse. O Marconi tá fora do mercado mesmo, hein? O Marconi tá fora do mercado. Ele tá achando ruim. Tá se fazendo pra patroa. Aquilo é uma fazendo pra patroa. Mas é porque como que tu chama aquilo de a boemia? Aquilo não é há muito tempo. Aquilo não é há muito tempo. Quem tem apartamento ali naquela região sabe o quanto desvalorizou. É muito. Ninguém Aquilo quer ali, morar lá. ou seja, não tem nada. Sabe, você cria, por exemplo, jogou a orla lá do Guaíba. Como é que chega? Tem a orla. Como é que sai? Estaciona onde? Fica como? Bota o lixo aonde? Muito bom. Aí é baile funk. Um dia tem a prefeitura, organiza um baile funk num sábado, tem 50 mil pessoas, a prefeitura na segunda. Mentira, teve? Como? Que é isso? Pô, tinha um baile funk debaixo daquele viaduto ali, frente à URCS, que logo no início da João Pessoa, tem um viaduto ali, tinha um baile funk ali embaixo. Ninguém sabia da prefeitura. O baile funk fez uma festa de 2 anos. Agora experimenta eu. Semanal? Não, a festa... Fez o segundo ano da festa. O segundo ano. Não, a festa era todo sábado à Sim, mas noite. eu tô dizendo, toda semana. Quando completou 2 anos, eles fizeram uma festa e a prefeitura descobriu. Agora experimenta eu fazer uma jarra de limonada e botar 2 copos para vender na frente do meu prédio para ver quanto tempo leva para eu tomar uma fiscalizada. Não, corta um galho da árvore que tá em cima do seu tipo. Como é que tu ousa tá ganhando um pila e nós aqui não estamos levando? Como assim? Assim, então assim, é difícil, porque aquilo recai numa hora de que a população tem que botar o pé na porta uma hora. Não, olha aqui, ó, olha a pequena contribuição, já que nosso querido oráculo, senhor Marne, está de férias. Tô com Quem mandou saudade isso dele. foi a Adriana Brandão. 11 de 9 de 2001, ataques de 11 de setembro, uma série de ataques suicidas coordenados, matando 2.996 pessoas. 11 de 9 de 2011, inaugurado o Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro, no 10º aniversário dos ataques do 11 de setembro. 11 de 9 de 73, que aliás um telespectador, é que assim as pessoas, elas fazem tudo para ter uma... Que barbaridade falar do 11 de setembro nos Estados Unidos e não falar do 11 de setembro de 73, do golpe no Chile. Desculpa, senhor, se eu nasci, perdão, e se eu trabalho aqui. No dia 11 de 9 de 1792, o diamante Hope foi roubado junto com outras joias da coroa francesa, quando 6 homens invadem a casa onde estão guardadas. E 11 de 9 de 73, golpe no Chile, liderado pelo general Augusto Pinochet, apoiado pelos Estados Unidos. 11 de 9 de 62, Beatles gravam P.S. I Love You e regravam Love Me Do com Andy White. Vamos ao 11 de setembro dos Estados Unidos? Posso falar do meu? Fala do teu. Cada um fala do seu. Cada um fala do seu. Dona Magda, cessam aqui as brincadeiras, porque é uma data, eu quero relembrar especialmente quem tem mais de 28, 29 anos. Acho que a dona Ana não consegue ter lembrança viva disso. Claro que sim. Porque foi trágico, porque lógico, lembrando então, vamos começar pelo fato, foram quatro atentados, 4 aviões que foram sequestrados e 2 deles foram jogados contra o World Trade Center. E o que aconteceu, e por isso, dona Magda, as pessoas têm que fazer, nós temos as imagens e as fotos. Quando houve o primeiro, todo mundo se comunicou e se foi para frente da televisão. Então, o segundo avião foi assistido praticamente pelo mundo, pela população, por isso que é tão marcante, por isso que impactou, quer dizer, não só por isso, mas também por isso que é tão impactante. O primeiro porque teria sido um erro, né? Porque estávamos todos na frente da televisão, ainda impactados com a primeira, e não há quem se lembre, porque a gente volta a conversar sempre no 11 de setembro, e as pessoas se lembram onde estavam, aonde assistiu, o que pensou naquele momento. Bem, os primeiros 2 aviões foram contra o World Trade Center. O terceiro foi contra o Pentágono, que foi depois reconstruído e depois de um ano seguiu. O 4º avião caiu num campo aberto na Pensilvânia. Nesse 4º avião, dona Magda, teve uma característica. Como as pessoas estavam em contato já entre si, na época se ligavam, já se sabiam dos 2 acidentes. E a população, então, os ocupantes do avião, os passageiros, obrigado, dona Magda, resolveram enfrentar os sequestradores. E
Esses, então, em minoria e vendo que não conseguiriam levar o seu desiderato, então optaram por essa opção aqui. Ele acabou caindo num lugar, não conseguiu atingir o objetivo, que até hoje se discute para onde seria o quarto. Morreram 2.996 pessoas, 19 sequestradores e pessoas de 70 países estavam distribuídos nesses aviões. E ainda 227 civis onde o avião bateu. Bem, a partir dali houve uma represália dos Estados Unidos. O Chicão pode dar uma contribuição depois nessa questão do Afeganistão e enfrentar os talibãs. Ele até já versou sobre isso conosco aqui. E começaram também as leis de todos os países se tornaram mais repressivas. Depois da tragédia, né? Começaram a ter os controles importantes de chegada. A entrada dos Estados Unidos com horror, um horror. Exatamente. Se pensou muito. A Ana pode também nos abrilhantar isso aqui, porque ela esteve em loco lá, foi feito um memorial lá no World Trade Center. Eu conheço. E contar uma passagem lá dos 7 andares para baixo, vou deixar a dona Ana nos enriquecer. Só quero terminar essa breve exposição lembrando uma coisa, dona Magda. As pessoas, como eu disse, já estavam se comunicando ao telefone e alguns sabiam que iam morrer. E aí se recorda uma coisa maravilhosa para nossa reflexão. Todas as mensagens que se gravou, todas as mensagens, as pessoas que ligavam para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus entes queridos, todos falavam de amor, todos falavam de carinho, todos falavam de perdão. Ninguém falava do dinheiro, ninguém falava das brigas, ninguém falava de nada. Então, eu resolvi terminar essa dolorosa reportagem com essa reflexão. Porque se nós não estamos a 3 minutos da nossa morte, se nós não estamos nos defrontando com o fim, por que a gente não aproveita esta oportunidade e faz isso? Então, eu preferi terminar por cima numa matéria tão delicada, dona Magda. Bom, eu quero só voltar para um assunto que a gente estava falando, de calçadas de prefeitura. Está também no nosso OSUL, se você esquecer ou quiser olhar. Nesta quinta-feira, o prefeito Marquesan vai participar de programas na Rádio Pampa. Tá? E ele vai estar às 10 horas e 30 minutos na Rádio Pampa, no programa da Rádio Pampa, quando ele estará junto com o comunicador Sérgio Zambiase. E aí, então, você pode pegar todas essas informações e tantas outras que você tem, se você quiser, pode fazer as perguntas direto para ele, tá? Então, a programação fica assim, ó, ele participa da programação ao vivo da Rádio Caiçara, às 10 horas, que é o 96.7. Em seguida, às 10h30, o comunicador Pedro Fonseca, da Rádio Pampa FM 9755, recebe Marquesan nos estúdios. Então, todos os programas terão a participação dos ouvintes por meio do WhatsApp da Pampa, que é 998 415071. Vou repetir o WhatsApp da Pampa para você tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas para o prefeito Marquesan nessa quinta-feira pela manhã, quando ele estará aqui nas nossas rádios. 998-415071. Você já pode ir mandando os seus WhatsApp, que amanhã, quando ele chegar aqui, já tem uma pilha, ele está soterrado. E é o Pedro Fonseca que vai fazer a entrevista. Eu me meti, tá? E é nessa quinta-feira, tá bom? Se oferecesse para você 1 milhão, você ficaria feliz? Muito! Você sabe que os nossos deputados estaduais não estão tão chateados. O governo do estado resolveu criar a emenda parlamentar e ofereceu aos 55 deputados gaúchos R$1 milhão para cada um, para que seja investido em obras de educação ou saúde, na área da saúde ou educação. Para acabar com aquela briga, aquele negócio que o deputado adora dizer, pois é, o governo investiu, eu pedi, não sei o quê. Os deputados têm suas bases eleitorais, seja em Porto Alegre ou seja no interior, e é compreensível que eles queiram atender suas bases. Um posto de saúde, uma ambulância, uma reforma de uma escola, uma pequena escolinha, reforma de um ginásio, enfim. Então o governador disse o seguinte, olha, vamos separar 55 milhões de reais, que diante do rombo do caixa do Estado é praticamente nada. E propôs emendas parlamentares de 1 milhão para cada deputado, para que ele faça o seu projeto. Então, assim, rapidinho, acredite se quiser, os deputados ficaram indignados. O MDB divulgou uma nota criticando a decisão.
O PT também criticou a decisão. Seria uma chantagem permanente, disse o PT, com os deputados, uma compra. O governo ia tentar comprar, só que eles esqueceram que foi aprovado o orçamento inquisitivo. Ou seja, o governador tem que cumprir o orçamento, sob pena de responder por... crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. São as emendas impositivas. Aí eu não entendi agora como é que... Durma com este barulho, se você puder. Certamente amanhã vamos voltar a este assunto, né? Mais esclarecedor. Quer dizer, vamos não, porque eu só volto segunda-feira. Então aproveitem e soltem todos os foguetes, porque segunda eu tô de volta com meu mau humor, com meu ranço, com a minha grosseria. Mas aqueles que me amam vão sentir a minha falta. Beijo, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.